Mauro Cid ferrou completamente o Bolsonaro no depoimento, porque ele ficou em silêncio. Cid já não precisa falar mais nada, porque o celular tem falado por ele e complicado muito o Bolsonaro e o seu governo. Ele só precisa falar uma única coisa que ele não falou. Bolsonaro não deu ordem alguma, mas ele não fez isso. A defesa do Bolsonaro pode estar até falando que o silêncio do Mauro Cid foi bom, mas eu acredito que isso seja uma notícia plantada pela própria defesa para passar tranquilidade, porque Bolsonaro ele deve estar muito tenso, porque Cid não só não o eximiu da culpa, como também mostrou que ele não está disposto a assumir tudo sozinho e cedeu o seu sigilo bancário da conta lá de Miami, dando um sinal para os investigadores que ele está disposto a cooperar. Coloque nos comentários, o silêncio de Cid é na verdade ruim para o Bolsonaro ou bom? Essa tranquilidade da defesa do Bolsonaro foi uma notícia plantada? Deixe o seu like se você quer que o Bolsonaro seja condenado e também se inscreva no canal. O depoimento do Mauro Cid aconteceu hoje. Hoje é dia 17. Que dia que é hoje? É quinta-feira, dia 18, 17, sei lá, do mês de maio. O depoimento do Mauro Cid aconteceu e durou menos de uma hora porque ele ficou em silêncio em todo o depoimento. Foram feitas várias perguntas, mas ele usou a prerrogativa de ficar em silêncio porque não teve acesso ao conteúdo das mensagens que foram periciadas pela Polícia Federal e que estão sendo divulgadas pela imprensa. Por isso que ele ficou em silêncio. Esse silêncio do Cid frustrou as expectativas dos bolsonaristas e também do Bolsonaro, porque havia a expectativa de que ele assumisse a culpa sozinho, o que não aconteceu. Essa era, pelo menos, a expectativa dos aliados de Bolsonaro antes do depoimento, já que Bolsonaro, no depoimento dele, falou que ele não participou, não partiu dele, a ordem, enfim, ele não tem nada a ver com isso. O Cid, ele não precisa falar absolutamente nada, porque ele está deixando o celular falar por ele. Como nós vimos ao longo de todo esse período que o Mauro Cid está detido e que o celular está sendo periciado, várias informações têm surgido, colocando o Cid como pivô da derrocada do governo Bolsonaro e de revelações muito quentes, não somente com relação ao caso da falsificação dos imunizantes, mas também dos atos antidemocráticos, conversas de teor golpista entre aspas, mas de ataque institucional, Caixa 2 da Michelle Bolsonaro, tudo isso só pela perícia do Mauro Cid. Houve uma grande devassa no governo Bolsonaro, graças a essas quebras de sigilo, mostrando até encontros comprometedores com ministros do TSE. Liga aqui no card para que você entenda toda essa história. Então, ele mostra que não está disposto a assumir a culpa sozinho, porque não assumiu a responsabilidade, enquanto isso deixa o celular falando por ele. Mas o problema, pessoal, para o Bolsonaro nesse depoimento do Mauro Cid é que ele ficou em silêncio, não assumiu a responsabilidade, mas ele fez um gesto. O Cid, ele optou por abrir o sigilo bancário dele na conta lá em Miami. Ele entregou isso para os investigadores. O Mauro Cid, além desse caso da falsificação, além do caso das joias, além também daquela vazamento de dados sigilosos do TSE, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro, porque ele mandou o dinheiro lá para os Estados Unidos. Então ele cooperou com os investigadores. Mais ou menos o seguinte, olha, eu não vou falar nada nesse caso, eu vou esperar meu depoimento no caso das joias, que vai acontecer semana que vem, mas para fazer um gesto de boa vontade, eu estou aqui cooperando com vocês. Ou seja, eu estou disposto a cooperar. E qual é a cooperação máxima? Uma delação premiada. Cid mudou recentemente o seu advogado. No início, o advogado era o advogado da família Bolsonaro, o Roca, Baca, sei lá. Aí ele mudou para um novo advogado especializado em delação premiada. Isso não significa que ele vá fazer uma delação premiada, mas coloca a pulga atrás da orelha da família Bolsonaro. Porque o advogado inicial do Cid, na visão do pai do Cid, protegia mais a família Bolsonaro do que o próprio filho. Então eu vejo que foi um gesto, essa quebra do sigilo dele, foi um gesto simbólico para mostrar estou disposto a cooperar e um gesto de alerta também para a defesa Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro comemorou esse depoimento do Mauro Cid. Eu não vejo motivos para essa celebração. Essa é uma informação do Paulo Capelli, colunista do Metrópolis. A defesa falou que o silêncio do Mauro Cid foi bom porque ele não comprometeu o Bolsonaro, também foi bom porque ele poderia ter falado alguma bobagem e que a defesa está tranquila. E mais ainda, que esse silêncio do Mauro Cid evitou que novos rumores sobre delação surgissem ou afastou os rumores de delação do Mauro Cid. Eu acredito
que eles estão um pouco desconectados da realidade. E que essa informação que foi passada ao Paulo Capelli foi uma informação plantada. Não estou dizendo que o Paulo Capelli inventou essa notícia. Claro que não. Mas a defesa do Bolsonaro pode ter passado a ele essa notícia plantada de, não, tá tudo legal, nós celebramos esse silêncio porque não nos comprometeu. Mas eu vejo que, na verdade, o Bolsonaro ele tá muito preocupado com isso. Porque nós temos uma outra informação vinda do Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão, colunista da revista Veja, que teve contato com 2 bolsonaristas que falaram que o clã Bolsonaro, na verdade, ele está muito tenso e preocupado com esse depoimento do Mauro Cid. Porque, como nós falamos ao longo do vídeo, a expectativa era que o Mauro Cid assumisse responsabilidade, mas ele não assumiu. Então o que agora acontece? Há um fio desencapado dentro do bolsonarismo, no núcleo, o Mauro Cid é o que está mais próximo do núcleo duro do bolsonarismo. Ele é um fio desencapado que não assumiu a responsabilidade, não está disposto a assumir essa bronca sozinho. O pai dele já falou que não vai permitir abandonos do filho, porque claro que se o Mauro Cid cair, toda a família pode cair. A família tem negócios nos Estados Unidos, é uma família riquíssima, já expliquei tudo isso também, tem vídeo, link aqui no card. E o Mauro Cid não tem mais um advogado que é da família Bolsonaro, ou seja, a defesa está independente, podendo inclusive ter uma delação premiada. Por isso que eu vejo que a informação do Matheus Leitão é mais apurada. Eu acredito que o Bolsonaro esteja bem mais preocupado do que aliviado. Mas qual é a sua opinião? O Bolsonaro está mais preocupado? Mais aliviado? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O próprio depoimento do Bolsonaro, ele precisava, para prosperar, desse depoimento do Mauro Cid. O depoimento do Cid aconteceu 2 dias depois do depoimento do Bolsonaro. O Bolsonaro, no depoimento dele, ele não culpou diretamente o Mauro Cid, mas ele se eximiu da culpa, responsabilizando assim terceiros, ou seja, responsabilizando o Mauro Cid. Link aqui no card. Eu já comentei o depoimento do Bolsonaro, esse depoimento, na minha opinião, foi um grande erro do ex-presidente, porque é muito frágil. Tudo aquilo que ele falou é facilmente rebatido, ou pelo menos tudo aquilo que nós tivemos acesso, né, do depoimento do Bolsonaro. Foram mais de 60 perguntas exatamente, não tivemos acesso a quais foram essas perguntas, mas as respostas que vazaram para a imprensa são respostas assim muito frágeis. E para esse depoimento funcionar, era necessário a corroboração do Mauro Cid, o que não aconteceu, graças ao silêncio do ex-ajudante de ordens. O Bolsonaro ele estava tão preocupado, na minha opinião, que ele até adotou um tom bem mais ameno hoje, logo depois do depoimento do Mauro Cid. O Bolsonaro foi até o Congresso Nacional fazer uma visita ao Flávio. Foi a primeira aparição do Bolsonaro no Congresso depois do segundo turno que ele foi derrotado. E logo depois que ele saiu do encontro com o Flávio, ele teve uma pequena coletiva de imprensa e ele adotou um tom bem ameno, bem republicano. Falou o seguinte, não, nós estamos preocupados com o futuro do Brasil, tá votando o arcabouço fiscal, nós não queremos que o país deteriore, não vamos fazer oposição irracional, não vamos obstruir nenhum tipo de votação, o nosso foco é para 2024, e ele até aumentou a entonação da voz para frisar que o foco é 2024, 2026 é mais para frente e 2022 é página virada. O que ele quer é lutar pelo Brasil, não guarda rancor e espera que o lado oposto também não guarde. Também não guarda. E que é bem interessante, né? Que seria o lado oposto? Lula ou o judiciário? E ele falou, eu espero a Deus que Mauro Cid não tenha feito nada errado. O que é não ter feito nada errado? É ambígua essa frase. Porque não ter feito nada errado pode não ser feito nada errado no depoimento. Como também pode ser não ter feito nada errado ao longo de toda a sua trajetória. Mas eu acho que é bem, mas bem pouco provável que o Mauro Cid tenha feito qualquer coisa sem o consentimento do Bolsonaro.